Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nossa aula inaugural para o concurso de Volta Redonda. Temos bastante coisa aqui para conversar. Podemos falar também sobre dúvidas em relação ao processo seletivo, mas a gente já tem uma live gravada sobre isso, tá? Está lá no nosso canal, Gabaritando Enfermagem. Então, se você puder e quiser, assista. Mas também no finalzinho eu vou deixar um espaço para a gente poder trocar e tirar dúvidas, tá bom? Bem, hoje na nossa aula inaugural a gente precisa entender que concurso é esse, né? Como é que eu vou me organizar para esse concurso? Eu acho que vocês já estão cientes que o vínculo empregatício é CLT, né? Então, isso está gerando assim uma certa dúvida, né, no candidato, se ele vai fazer, se ele não vai, como é que é. Então, a primeira coisa que eu queria te orientar é o seguinte: CLT, você tem todos os seus direitos trabalhistas garantidos, né? A gente está falando da carteira assinada. Então, você tem férias, 13º, enfim, tudo aquilo que é garantido por lei em relação ao trabalhador. E o salário, você precisa somar, né, o que está escrito lá no edital, que você vai chegar no valor para técnico de enfermagem de 3 mil e pouquinho, tá? Em relação à escala, é uma curiosidade muito grande, né? Normalmente vocês perguntam. O que a gente tem no edital são as 220 horas, que ela vai ser diluída aí numa escala, mas vai depender do local que você vai, né? Do setor que você vai e tudo mais. Mas a ideia que a gente tem hoje já é de trabalhar os conteúdos do edital por ser a nossa aula inaugural. Então, a gente precisa focar aqui agora no que vai cair, como eu vou estudar, quanto tempo de estudo, o que eu vou priorizar. Essa é a ideia da nossa aula, tá? A gente fala hoje sobre conteúdo, planejamento de estudo e organização. Então, vamos lá. A nossa prova está prevista para que dia? Boa noite, Michele. Dia 30. Oi, meu amor, linda. Boa noite. Oi. Exatamente. Dia 30 de novembro. Então, nós temos um tempo curto, porém, o edital, ele também está curto em relação ao conteúdo programático. Então, é super possível fecharmos todo o conteúdo, fazermos os simulados, trabalharmos bastante e alcançarmos o gabarito. Lembrando que o número de vagas também é bem grande, né? Então, assim, é um concurso, assim, no finalzinho do ano, para quem quer aí ou um trabalho a mais, ou trocar, de repente o lugar que você está trabalhando não está tão favorável assim, e você quer trocar, eu acho que é uma excelente opção. Não sei se vocês conhecem Volta Redonda, mas é uma cidade muito bonita. Inclusive, lá tem Deve conhecer o Parque das Águas, nunca foram lá, excursão? Tem lá, tipo, um Parque das Águas que a gente tinha aqui no Rio, mas que fechou. Esqueci o nome dele lá em Vargem Grande. Então, é bem interessante. Outra pergunta que normalmente vocês fazem é se dá para ir e voltar no mesmo dia. Dá, mas fica um tanto quanto cansativo. Eu consigo ir e voltar, mas também vai depender se você vai de carro, né? Se você vai de ônibus, vai depender do meio de transporte aí que você vai optar para estar lá. Beleza. Então, vamos começar aqui a trabalhar os nossos conteúdos do que está no nosso edital. O que cai? Então, vamos lá. Nós vamos ter legislação do SUS, conhecimentos específicos e português. Português, a professora vai trabalhar no primeiro dia, né, da aula de língua portuguesa, que está no nosso cronograma de aulas ao vivo, que ele foi disponibilizado para você lá no grupo, tá? Todas as aulas ao vivo, elas ficam gravadas, né, e ficam disponíveis também para o aluno. E no nosso cronograma, além das aulas ao vivo, você recebe um plano de estudo que inclui as aulas gravadas. Lembrando que a gente tem os simulados semanais. Então, toda semana você vai fazer um simulado referente a uma matéria. Então, português, na outra semana SUS, na outra conhecimentos específicos. E na última semana, a gente faz um simuladão, literalmente simulando a prova. Vocês lembram quantas questões que vai estar na sua prova? São 70. São 70 questões. Dessas 70, a gente tem um peso grande na específica, né? A gente tem 50 questões. E veja só, não importa se você vai fazer para enfermeiro ou se você vai fazer para técnico, o número de questões não muda, tá? Então, a gente tem aí 50 de conhecimentos específicos, 10 questões de legislação do SUS, 10 de língua portuguesa, totalizando aí 70 questões. E aquela grande dúvida, quanto que eu preciso tirar para passar na prova?
Quanto, babies? Alguém lembra? É metade? 35? É a metade. Eu preciso acertar 35. Mas a gente vai focar nos 35? Não, não vamos focar nos 35. Por quê? Porque aí tem a ver com a classificação. O que é a classificação? Se são 200 vagas, quem tirar ali, ó, quem ficar nessa colocação de 200 vagas já está garantido. Aí, quem tirar além pode ser chamado? Pode, porque às vezes o concurso ele dá abertura para chamar mais pessoas. E às vezes, daquelas 200, as pessoas passam e às vezes não vão, ou passarem mais de um concurso, ou estão num momento de vida que não dá para assumir ali, naquele momento. Então, acaba chamando os demais. Mas a garantia é que dentro dessas 200 vagas, você estará lá sendo contratado para atuar no concurso, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso estudar e como eu vou estudar? Quando a gente fala de SUS é muito grande. Eu preciso me atentar qual é o comando do conteúdo que eu tenho que concentrar os meus estudos. Então, para o concurso de Volta Redonda, o que eu preciso estudar? Isso aqui, que é o que está no seu edital. Sempre ali 80 de 90, sempre. Isso aí a gente não tem como fugir, porque essa é a base do SUS, né? É a lei, inclusive, orgânica de saúde. Para a gente lembrar que o SUS é um bebê. Nós estamos em 2025, a lei é de 90, 30 e poucos anos. Então, repara uma coisa, é uma lei para poder ser institucionalizada em todo o território nacional. E olha as diferenças regionais que a gente tem no próprio Brasil. Pensa no Rio de Janeiro, pensa na Bahia, pensa no Maranhão. É totalmente diferente. Então, é um desafio muito grande. Por isso que depois da lei, a gente tem diretrizes, tem normativas, tem decretos, tem as NOAs, que é a norma de operacionalização. Para quê? Gente, o SUS está garantido, todo mundo tem acesso, beleza, mas não está funcionando bem lá no Maranhão da forma que funciona aqui no Rio de Janeiro. O quê? Tal coisa. Opa, em outro lugar também. Bem, então a gente tem que organizar. Não vai fazer mais uma lei, porque a lei já dá garantia, ela existe, né? Em relação à assistência à saúde, mas agora tem que organizar, tem que normatizar a forma como vai funcionar. Por isso o SUS é tão grande. Então, nesse aí, no teu edital, nós temos a Lei 8080, e ela vai reger isso aqui, né? Princípios, diretrizes de organização e gestão do SUS. Vamos ter também, e aqui já é uma política mais específica, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Então, a gente vai ter que focar aqui, entender, porque qual é o grande lance do SUS? Ele vai colocar assim, a universalidade é caracterizada por acesso irrestrito a quem chega lá para ser atendido. Verdadeiro. Beleza. Só que ele coloca, segundo a Política Nacional de Atenção Básica, universalidade ele coloca a definição certa, só que ele diz que está na Política Nacional de Atenção Básica. E não está. Essa definição está na Lei 8080. Então, são esses cuidados que a gente tem que treinar na hora que a gente for fazer a prova, tá? Então, do que ele está falando? Beleza, ele está falando do SUS, mas o que do SUS? É da Política Nacional de Atenção Básica? É da Lei 8080? O que é? Então, você precisa se localizar na questão. Outra coisa muito presente nos concursos é a Política Nacional de Humanização. Ela tem coisas importantes, mas é uma lei pequena, é uma lei que dá para a gente gabaritar com tranquilidade, porque tem umas palavras ali que a gente procura, eu vou te dar umas dicas, macete, tem as questões com as pegadinhas que a gente precisa ver, porque o que torna a PNH difícil nas questões são os conceitos. Você não pode confundir acolhimento com vínculo, com intersetorialidade, com ambiência, porque são conceitos diferentes. Só que na hora que eles definem, você fica em dúvida. Você fala, gente, mas isso está parecendo ambiência, isso está parecendo acolhimento. E não é. Tem palavras ali específicas para a gente poder definir, fechar o conceito para você gabaritar. Então, precisa de muito treino. Não só a questão teórica, mas também a prática. Por isso que a gente trabalha com muitas questões, né? Outra coisa que também, talvez, exceto se você já fez algum concurso no final do ano que tenha exigido um pouco mais do SUS, você viu essa política aqui, que é a Política Nacional de Atenção Hospitalar, tá?
Então, ela é de 2013, a gente vai precisar trabalhar nela porque, olha só, como são 10 questões de SUS, você vai ter que dominar isso aqui. Não dá para você ir pensando só na Lei 8080, porque a possibilidade de cair uma questão de cada é grande, tá? Exatamente pelo fato de ter 10 questões. O outro, política nacional de atenção às urgências. A gente vai ter que trabalhar essa política. Ela é de 2011. E aí, lembrando, né, especialmente para quem vai trabalhar no setor hospitalar, a importância disso, de entender como se dá esse fluxo, essa política, o que muda, né? Outra, tem uma parte da PNH que vai ser direcionada exatamente para a questão das urgências. Então, tem os protocolos específicos de imunização. É bem interessante porque elas se interligam, é um SUS bem interligado. Vamos ter também nesse edital Rede Cegonha, não sei se a maioria já conhece, né? Que é de 2011. E vamos ter os protocolos de regulação das transferências interhospitalares, tá? Entre os hospitais. Isso aí eles estão solicitando que seja o conteúdo direcionado lá do manual do SAMU, né? Que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, esse é o SUS que você precisa estudar. Então, hoje na plataforma já vai estar direcionado para você todas essas referências do seu edital. E daí a gente vai trabalhando nas aulas, né? Não só a referência, mas as questões, as dicas, os macetes, como é que você vai fazer a sua prova. Não é uma banca que costuma trabalhar com muitas pegadinhas, que vai te deixar em dúvida, não. Se você conhecer o conteúdo, você vai conseguir fazer com tranquilidade. Claro que tem que ter atenção a algumas palavras, exceto, mas isso é em qualquer prova que você queira fazer, de qualquer banca, respectivamente, que você vai ter que seguir a mesma ordem. Então, esses cuidados, eles são primordiais. E o que vamos ter em conhecimentos específicos, né? Código de ética. Isso não tem como fugir e a gente tem que dominar isso aqui, tá? Então, a lei 7498, de 86, o decreto também, que regulamenta o exercício profissional, e o nosso código. Então, essa primeira parte aqui não é uma coisa que a gente pensa assim, eu vou estudar. Não, isso aqui, gente, vocês já precisam ter para qualquer concurso que você queira realizar de enfermagem. Vai estar lá, porque é a base, a gente precisa saber disso. Quais são os nossos direitos, nossos deveres, o que é proibido, né? Porque enquanto Michele, Maiara, Carla, Gabi, a gente pensa de uma forma, beleza. Mas a partir do momento que a gente está exercendo a nossa profissão, nós somos regidas pelo Código de Ética. Então, vale o que está ali. Então, a gente tem que conhecer, né? Até porque, quando tem alguma infração que seja cometida contra o Código, isso vai gerar penalidades. Inclusive, vocês lembram quais são as penalidades? São 5. Vida ou morte? Vida. É advertência verbal. Perfeito. Multa? Multa, cassação e sanção. Ok. Censura, suspensão e cassação. Excelente. E lembra qual delas que quem aplica é o COFEN, é o federal? A cassação. A cassação. Porque lembra que a pessoa vai ser cassada em todo o território nacional, ela vai ser cassada e não vai poder exercer a profissão em todo o território nacional. Inclusive, tem até um tempo, vocês lembram? Até quanto tempo? Isso. 30 anos. 30 anos, isso. Então, são esses detalhes que a gente tem que ir ajustando, porque é isso que é pedido nas questões. Então, você não tem que decorar todo o código de ética, mas você tem que entender, você tem que ter uma noção. Outra coisa importante que cai a beça, a gente precisa ver as pegadinhas, porque tem direitos que se parecem com responsabilidade. Às vezes muda só o verbo, só o comando que muda, e ele troca. Em vez de ser direito, passa a ser dever ou responsabilidade. Isso é importantíssimo. Só consegue identificar isso fazendo as questões, vendo como cai, treinando. E, gente, uma coisa importante, quando a gente vai se preparar para um concurso, é como se você fosse se preparar para uma maratona.
Vocês já viram as pessoas que vão fazer maratona? O que elas fazem? Elas chegam lá no dia e vão de orelhada disputar? Não, elas vão treinando antes. Muito treino. Abre mão de muita coisa. Treina a resiliência, sente dor, abre mão das comidinhas que elas gostam, se colocam numa dieta, reorganizam o seu horário, a sua rotina, oxigenam seus pensamentos, dormem, ingerem a quantidade de alimentos e de água certos. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente vai fazer um concurso, uma preparação, que não é só eu chegar lá, fazer a prova, dar uma lida, ficar ouvindo no plantão e anotando. Não. A gente precisa de uma reorganização para que isso caiba na nossa vida de forma a ser exitoso. Para no final a gente falar, cara, eu consegui. Você imagina, quando você vê o teu nome lá, alguns de vocês eu sei que já viram, mas quando você olha o seu nome lá e você fala, gente, é maravilhoso. Eu estou aprovada, eu vou seguir, eu quero agora um outro concurso. Eu acho que é um caminho muito efetivo para a gente. E sem contar, especialmente como a gente está chegando no final do ano, quando você chega lá e fala, nossa, eu não acredito, eu plantei coisas que eu estou colhendo já para 2026, isso vai ser legal. Mas tudo isso precisa de um preparo. Eu preciso ter um planejamento de estudo, mesmo na loucura nossa de plantão. Calma, hoje eu só consigo ouvir do plantão. Tudo bem, ótimo, venha para a aula. Mas você amanhã ou outro dia vai precisar sentar, rever, estudar, ter um tempo de qualidade, né? Para que você consiga desenvolver o raciocínio e o aprendizado. Então, isso aqui é a base do negócio, certamente vai estar na sua prova, tá? Tanto a lei, quanto o decreto, quanto o código, né? Então, a gente precisa ver, treinar e seguir. Fundamentos de enfermagem. Bem, aqui encontra-se um mundo inteirinho, né? Porque fundamentos de enfermagem é bem grande. Aqui o item parece ser pequeno, mas não é. Isso aqui abrange bastante coisas, tá? Então, por exemplo, sinais vitais entra aqui, termos técnicos entram aqui, posições, drenos, cuidados específicos de enfermagem, isso, banho no leito, técnicas, procedimentos, sondagens, isso tudo está nesse item, tá? Então, a gente tem que diluir isso aí e ir trabalhando de acordo com aquilo que é pedido. E sempre. Porque senão você fica estudando e lendo muita coisa, mas que não é focado, não é direcionado. E você também tem que treinar o seu tempo. Quanto tempo você está fazendo uma questão agora? Quanto tempo você já está avançando? Quais os conteúdos que você está tendo mais dificuldade? Qual que você está vendo menos? Você precisa o tempo todo estar se autoavaliando para a gente poder focar naquilo que é preciso e necessário para a sua aprovação. A outra coisa, biossegurança. Essa é NR32, ela é pesada, tá? Embora que certamente vocês estudando para algum concurso já fizeram questões da NR32. Porque a NR32 é uma norma, né, regulamentadora, que ela vai direcionar e normatizar as questões exatamente para os trabalhadores da saúde. É nela que a gente vai saber que o nosso sapato tem que ser fechado, que não pode ser tênis, não pode ser aberto, que a gente não pode estar com adornos para entrar no hospital, que as unhas precisam estar cortadas. Ela vai fazer com que a gente transite num ambiente de saúde seguros, tá? Então, para a gente e para o outro, em relação à infecção, em relação à contaminação e uma série de outras coisas. Essa NR32 estará na sua prova, ela está dentro do conceito de biossegurança. E lembra, quando eu separo essa palavrinha aqui, ó, biossegurança, bio lembra que é vida, então eu estou dizendo segurança relacionada à vida, tá? Aqui, por exemplo, vai estar dizendo que o empregador que precisa dar os EPIs para a gente, vai dizer o EPI necessário, EPC, né? Lembrando que EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, equipamento de proteção coletiva, isso vai estar aqui. Mas é grande. O Descarpac, que não é Descarpac. Lembra que o Descarpac é marca, que é onde a gente descarta o pérfuro cortante. O nome é Caixa Coletora de Pérfuro Cortante. Então, muito cuidado, porque Descarpac é a marca que a gente mais trabalha aí no nosso dia a dia, né? Bem, olha aqui, não tem como fugir, né, desse item. Administração segura de medicamentos. Bem,
Nessa administração segura de medicamentos, ele coloca preparo, fracionamento, conservação, cálculo, diluição e vias de administração. Bem, a gente vai ter um bloco só de cálculos de medicamentos, né? E essa administração segura precisa entrar aqui também a questão da farmacologia, porque a gente precisa saber os principais medicamentos que são pedidos nos concursos, tá? Os antipertensivos, os antihipoglicemiantes orais, os vasodilatadores, o que são utilizados, por exemplo, de acordo com o teu edital, a gente tem que bater muita emergência nas crises hipertensivas, né? Eu monitoro, não monitoro, o que é o drip, qual é a diluição, por que eu não posso fazer um KCL direto na veia da pessoa? Vou matar ela? Não, bom. Então, eu tenho que diluir. Como é que eu faço o cálculo disso? Como é que eu coloco numa bomba infusora? Eu vou colocar no equipo de gotas, de microgotas? Isso tudo a gente precisa aprender e aplicar nas questões, né? Porque isso aqui, certamente... Olha, eu acredito que tudo que está aqui no seu edital estará na sua prova, por causa da quantidade das questões. Quando a gente está falando de 70 questões, isso é um mundo. Amplia muito. Mas eu não vejo isso como negativo. Eu vejo como positivo. Por quê? Se chegar na hora e você arranhar numa questão, você não se desespera, porque tem muitas outras. Você fala, pô, esse conceito aqui eu não lembro bem, eu não estudei bem, ou, cara, não lembro, esse aqui não bateu. Mas os outros você vai fluir. E estudando, né? Por isso a importância do planejamento e da execução dos estudos diários. Eu sei que a vida da enfermagem, gente, a nossa vida é fora da casinha. Mas isso não quer dizer que dentro da nossa vida sem rotina, entre aspas, porque a gente vive de plantão e isso acaba caracterizando uma rotina, a gente não consiga se reorganizar. Poxa, eu tenho diversas colegas que fazem dieta. Eu fico boba, ela malha, faz a dieta, leva lá a batatinha dela doce, leva o frango e ela se organiza. Porque isso é uma questão de organização. Tem outras que já saem do plantão direto para o CrossFit. Então, a gente vai percebendo que isso é muito mais uma questão de organização do que também só da gente dizer que é porque trabalho. Então, é organização. E essa matéria aqui, especificamente, vai te ajudar muito no seu dia a dia. Não só lá, né, quando você assumir, mas no seu dia a dia também, em relação às dúvidas de medicamentos e tal. É bem legal e vale muito a pena, acrescenta a nossa vida profissional diária. Cuidados de enfermagem no atendimento a pacientes em diferentes ciclos de vida, né? Criança, adolescente, adulto, idoso, mulher. Então, isso aqui a gente vai ter que, por exemplo, trabalhar também os programas de saúde. Isso aqui está voltado um pouco também para a questão do SUS, questão de vacinação, a gente vai precisar ver, tá? Assistência, higiene, conforto, mobilização e prevenção de lesões de pressão, controle de sinais vitais, coleta e envio de materiais para exames, isso aqui eu vou reorganizar. Isso vai vir para cá, porque está dentro desse conteúdo aqui, ó, os fundamentos, tá? Então, isso aqui, didaticamente, para a gente entender, é uma estrutura pedagógica muito melhor. Porque assistência, higiene, conforto, mobilização, isso está dentro da questão do que fundamenta a enfermagem, né? Relacionado aos cuidados de enfermagem. Então, a gente vai ver lá naquela matéria. E aqui, ó, atenção e urgência e emergência, suporte básico de vida, transporte paciente, cuidados primeiros socorros e mobilização. Então, isso aqui, a gente já adentrou a questão de emergência. Bem, a gente vai ficar só nisso aqui? Não. Aqui não está escrito, por exemplo, se o cara parar. E aí? Aí eu não vou estudar? Claro que não, tem que estudar. Porque atenção em urgência e emergência. Choque entra aqui. A questão da PCR vai entrar aqui, intoxicações. Então, parece ser um conteúdo pequeno, mas ele não é. A gente precisa treinar tudo que está ali, nos conteúdos embutidos, tá? Que estão ali. Outro. Ó, pré e pós-operatório. Então, tem cirúrgica aqui, tá vendo? Cuidado com drenos, sondas e curativos. Aqui também a gente vai reorganizar. Drenos pode ser até que eu deixe aqui, mas sondas e curativos não. Sondas e curativos, eles vão vir para cá. Então, veja que você vai ter um planejamento direcionado de estudo, porque as coisas precisam se casar. Elas não podem ficar soltas, né? Porque quando eu falo de curativo, não é só o curativo cirúrgico. Você precisa saber das coberturas. Você vai usar um alginato? Não. Você vai usar hidrogel? Você vai usar hidrocoloide? Carvão ativado?
qual é a cobertura específica para aquela ferida. E que ferida é essa? Né? É uma ferida com que tipo de intenção de cicatrização? É de primeira intenção, segunda intenção, terceira? Quais são os processos de cicatrização da ferida? Isso tudo eu preciso saber, porque são os conteúdos pedidos nas provas. Então, isso aqui a gente tem que dominar. A gente só consegue dominar treinando mesmo, estudando bastante, né? Apoio à assistência materno-infantil. Acho que isso aqui gera um pouquinho de medo, porque você fala, meu Deus, materno-infantil, nem lembro mais. Vi lá no meu técnico, já tem um tempo, né? Mas a gente vai trabalhar essa parte, cuidados no parto, puerpério, técnicas de incentivo ao aleitamento materno, que aqui tem coisas muito interessantes, principalmente em relação aos termos técnicos. Quando eu estou falando de gestante, você tem que lembrar que ela está gerindo, está tendo a gravidez ali. Quando a gente fala parturiente, é feio, mas quer dizer que ela pariu. O bebê já nasceu, olha, está nascendo, está em processo de parto. Parturiente, ela vai parir. E puerpério é que ela já pariu. Por isso que ela é puérpera. Esses termos técnicos, eles se modificam, e se você não identificar isso na questão, você pode perder uma questão de bobeira. Então, é muito importante os termos associados aqui. Em relação ao aleitamento materno, o que é aleitamento materno complementar, o exclusivo? Inclusive, tem um método contraceptivo ligado ao aleitamento materno exclusivo, que é o LAN. Vocês lembram o que é o LAN? O que é isso? Lembro, não. É o método da lactação e amenorreia. Tem os critérios, ou seja, vai dar... Não é seguro, não, que é o método natural. Ela já teve bebê, aí o que ela faz? Leite, leite, leite. Em que momento? De livre demanda exclusivo. Então, isso quer dizer o seguinte, livre demanda. Ele fez... enfia leite. Dá peito, peito e fia o leite dele. Não quer saber o que é, meu filho. É porque é isso que vai garantir a amenorreia. Porque senão ela vai ovular e vai embuchar. Então, isso também tem um tempo, né? Só vai poder manter durante os 6 meses, porque é o tempo do aleitamento preconizado, né? Para o aleitamento materno exclusivo. Então, são esses detalhes que a gente precisa trabalhar com esses nomes aí, né? Aleitamento materno complementar, o misto, tem diferenças entre eles, tá? A forma também, né? A pega da boquinha do bebê, isso costuma cair, é importante. A outra coisa aqui, imunização. Bem, aqui tem um problema, né? Porque ele dá para a gente imunização conforme o PNI, porém, ele não dá a data do calendário, tá? Então, aqui eu vou pegar pelo menos 2 calendários e te mostrar as diferenças. Porque via não vai mudar. A via é a mesma, tá? O que muda aqui é quando que enfia a vacina. Essa é a questão dos calendários, né? Que a gente precisa ficar decorando. Então, isso aí a gente vai ter que trabalhar. Agora, a via, para que serve? Contraindicação geral, contraindicação específica. Isso é tranquilo. Se você, inclusive, já tem esse conhecimento, permaneça com ele. Porque depois é só a gente fazer alguns ajustes, tá? Mas imunização é uma matéria que vocês não curtem muito, mas tem música, é bom. Quer ver? Tem até rima. Quais são as vacinas que a grávida não pode tomar? Lembra, Maiara, esse dia? Minha filha! Febre amarela. Agora que eu vi você. Tem nosso... Não, já tinha visto você, não sabia que você era você. Oi, Tudo bem, amor? tudo. Lembra do nosso macete. Olha aí, eu vou falar para você. Fala. Dengue, sarampo, cachumba e rubéola fazem mal para o bebê, incluindo o BCG. Nosso macete. Todas essas não pode enfiar na grávida. E tem outra coisa também. Se você está numa questão e quer saber se ela a questão te pergunta se a vacina é viva ou não, tu fala, ai, calma, deixa aí no meu macete. Todas essas vacinas que a gente colocou nessa rima, elas são vivas, elas são atenuadas. Lembrando o seguinte, quando eu estou enfiando a vacina, eu estou enfiando o bicho ou a defesa? Bicho. O bicho. Não esqueça, ou o bicho, ou pedaço do bicho, ou o que o bicho produz, mas são troços do bicho. E o organismo vai produzir a imunidade, a defesa.
Diferente quando eu falo que vai inserir uma imunoglobulina, né? Ou um soro antitetânico, aí é outra coisa, aí a gente está colocando a defesa. Mas vacina está enfiando o bicho e o organismo, ou pedaços, ou coisas dele, e o organismo vai desenvolver a imunidade. Então, quando a gente está falando em relação à vacina e esse macete, você já sabe, atenuado, o bicho está enfraquecido, ele está vivo, mas ele está enfraquecido no seu poder de virulência. Inativado, o bicho está morto. Outro detalhe também, essa rima, olha aí, eu vou falar para você, dengue, sarampo, cachumba, rubéola e febre amarela fazem mal para o bebê, incluído o BCG. Repara uma coisa, todas elas são virais, exceto a BCG. Lembra outra coisa, você fala, pô, mas como é que eu vou lembrar que BCG não é viral? Lembra do B, B de BCG, B de bactéria. Então, tem muitos macetes aí para a gente trabalhar, tá? Você vai conseguir gravar e vai conseguir gabaritar. E a vigilância epidemiológica e sanitária, né? Que eu trabalharia no SUS e não aqui, mas a gente vai adequar da melhor forma. E importantíssima, você está vendo aí a questão das pessoas, né? Intoxicadas pelo metanol. Quem é que foi para a rua fazer a fiscalização? O SUS Os estabelecimentos. O SUS, qual parte do SUS? É vigilância epidemiológica ou sanitária? sanitário. Sanitária. Sanitária. Olha aí o SUS em plena atuação. É porque a gente fala SUS, 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 parece que é uma coisa tão abstrata. Tu tá aqui estudando que tu quer ir para onde? Pro SUS, tu não pode falar mal do SUS. SUS bom, muito bom o SUS. Tu tem que adorar SUS. O problema é que a gente ainda não tem uma confluência entre teoria e prática. Você imagina se o SUS funcionasse da forma como ele deveria. O dinheiro aí que a gente gasta de plano de saúde, quem consegue arcar com o plano, olha só, seria totalmente diferente. Então, assim, não bom. Ou para quem não consegue, como poderia se sentir confiante no sistema de saúde que realmente é funcional? Então, muito importante o SUS. E aqui o programa é uma matéria grande também, certamente estará na sua prova, que é o programa de controle de infecção hospitalar, tá? Então, embora que aqui, por exemplo, não esteja colocado o protocolo de segurança do paciente, a gente vai trabalhar com ele também, tá? Por quê? Porque quando ele fala em controle de infecção, a gente tem que lembrar do protocolo da Anvisa, que fala sobre as IRAs, prevenção das IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a gente vai trabalhar o conceito de infecção hospitalar, o que é uma infecção comunitária, o que é uma infecção hospitalar, isso cai bastante, o tempo de uma para outra, como é que a gente classifica, né? Mas a gente também vai ver o protocolo. Em cirúrgica, a gente precisa ver o protocolo de cirurgia segura. Quer ver aqui em lesões que a gente passou, ó, prevenção de lesões por pressão, tem um protocolo específico sobre isso, tá? A gente vai trabalhar em cima desse protocolo, até porque, repara que na sua prova não tem a referência bibliográfica. Isso é bom, em parte, porque você não precisa ficar decorando detalhes da sua referência, porque aí quando tem referência tem que decorar item por item, mas, por outro lado, é ruim porque deixa a coisa muito abrangente. Então, você precisa ter um conceito fundamentado dos conteúdos para você poder fazer a prova com tranquilidade. Então, esse aqui é o conteúdo pequeno, não é um conteúdo grande. Quem já fez provas aí desse ano já viu que o negócio foi quente. Quem vai fazer, por exemplo, o concurso aí para o CNU, domingo agora, sabe que o negócio está fervendo, né? Então, o conteúdo está muito tranquilo. Se você, inclusive, aí de uma batida de estudo, se você já estudou para algum concurso específico, saiba que esses conhecimentos são válidos e vão ser mobilizados para que você consiga gabaritar aqui, tá? Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Querem perguntar alguma coisa? Não, Michele, tá tranquilo. O conteúdo tá bem tranquilo, eu também acho. Língua portuguesa, Sim. vocês vão ver na aula de língua portuguesa, tá? Que na nosso cronograma de aula ao vivo é na próxima semana. Mas uma coisa que eu queria que vocês pensassem. O fato do conteúdo estar tranquilo e da banca também ser uma banca boa da gente trabalhar,
isso não exige de você um esforço menor, porque senão você pode se auto-sabotar. A Sim, ideia é que a gente trabalhe com afinco, já que pode ser uma prova que você se sinta segura para fazer, que a nossa classificação vá lá para cima. Então, a gente vai lutar aí pelas classificações e por cada questão. Repara uma coisa, gente, é uma questão que coloca a gente dentro ou tira a gente. Já repararam isso? ai, nem me fala. Mas não Bota é. você lá embaixo, é. Mas não é? Você imagina só, cara, 70 questões, tem que fazer 35. Se o cara fez 34, ele já está reprovado. É impressionante, a gente não pode deixar nenhuma questão em branco, nenhuma. Ou não só em branco, mas, não estou afim, vou deixar para lá, alguma coisa desse tipo. Não pode. Cada questão, não sei, calma, deixa eu ler o comando da questão. Muitas vezes o comando da questão vai te dar uma direção, você fala, caramba, peraí, mas ele quer o exceto, e às vezes você não estava vendo. Ou, enfim, você vai conseguir interpretar e dentro do conhecimento que você já traz, você consegue gabaritar. Então, a gente precisa lutar por cada questão e precisamos dominar esses conteúdos, tá? Parece também ser piquitito, mas não é tão piquitito assim, não. Mas a gente vai trabalhar com muitas questões, enfim, que você vai conseguir, de fato, ir bem seguro para a prova, tá? Tranquilo? Bem, agora, eu sempre gosto, no primeiro dia de aula, lembrar para vocês da importância que tem a gente nos cuidarmos como um todo, né? Para a gente poder ter o êxito. Acho que tudo na vida é assim. Mas a impressão que eu tenho é que, às vezes, a gente fica muito enfermagem, né? A gente se liga em muita coisa ao mesmo tempo e não foca diretamente naquilo que a gente se propôs naquele momento de vida da gente. E aí, o que acontece? Sempre acontece isso, mas eu falo todo ano, todo concurso, cuidado com os prazos, tá? O prazo de inscrição, porque às vezes o aluno faz a inscrição, mas aí ele não paga, aí chega no dia, ele esquece porque está de plantão ou porque está fazendo milhões de outras coisas. Cuidado com o cartão de confirmação, é uma dúvida muito grande. Vai ser agora, vai ser no Rio, vai ser em Volta Redonda. Como a prova é de Volta Redonda, é do município de Volta Redonda, eu acredito que a prova seja aplicada lá. Então, quando sair o cartão de confirmação, já olha onde você vai fazer a prova, como que você vai se deslocar, o tempo que você vai gastar, se você vai com alguém, se você não vai, tenha um plano B, porque se o carro furar o pneu, ou se o ônibus atrasar, ou se o carro coletivo lá que você pediu desistiu, a pessoa passou mal, de repente você pode, no dia anterior, fazer uma prova com tranquilidade, né? De repente, se você tiver uma condição, você possa fazer isso, dormir lá, conhecer a cidade, ficar próxima à sua prova. Então, são coisas que a gente precisa de uma organização, porque o que mais acontece, às vezes o aluno está inscrito no preparatório, no curso completo, ele esquece de pagar. Ou ele pediu a isenção e não viu que ele não ganhou a isenção, né? Enfim, ou não se organizou para uma troca de plantão no dia que ele precisa, porque a prova vai ser naquele dia, e lembra que não é só você que vai fazer, são muitas pessoas. Em relação a uma outra dúvida que alguém me perguntou sobre a concorrência desse concurso, não é baixa, tá? Não é baixa. Talvez as pessoas do Rio, poucas estão querendo se deslocar para fazer a prova lá, que também não são poucas, tá? Eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas lá, mas estão estudando, estão se organizando para fazer a prova. Porém, é um concurso que vai atrair muita questão ali regional. E eu te digo isso porque eu tenho recebido pelo Instagram muitas pessoas perguntando sobre o concurso, sobre o curso, sobre a matéria, sobre o plano de estudo, tá? Então, é importante que você se prepare. É um concurso concorrido, sim, até por conta da cidade e do valor. Tá? O valor não está ruim, até porque você veja, para você trabalhar aqui para ter esse salário de 3 mil e pouco, talvez teria que ter aí uns 2 plantões, ou um hospital fazendo plantões extras, né? Então, é importante se preparar e pensar nisso. Bem, eu queria agora mostrar para vocês o nosso cronograma, né?
para a gente poder se organizar. Então, o nosso cronograma, nós iniciamos hoje, né? Hoje está sendo a nossa aula inaugural. Todo mundo pode participar, ela é aberta ao público, né? A partir dessa aula de hoje. A partir de amanhã, inclusive amanhã, a gente já tem o nosso primeiro simulado. É o simulado de enfermagem, é um simulado de nivelamento para você poder fazer, observar onde que você precisa melhorar, quais são os seus pontos fortes, quais não, qual matéria que você está engasgada, qual que você não lembra muito, né? Então, amanhã a gente já tem esse simulado de enfermagem, ele fica disponível na plataforma. Todos os simulados semanais, eles já são gravados e disponibilizados na plataforma, tá? Então, amanhã, você já sabe que você já tem essa tarefa aí, junto com o plano de estudo que você vai receber para poder se organizar durante toda a jornada de estudo. Já no dia 8, a gente tem aula ao vivo. Ué, e no dia 5, 6 e 7 eu não estou fazendo nada? Está fazendo muita coisa. Porque esse cronograma aqui é só o cronograma das aulas ao vivo. Mas você tem o cronograma que você tem que estudar, porque ele está embasado dentro do seu conteúdo programático. Então, vamos lá. No dia 5, por exemplo, você vai estudar sondas. No dia 6, você vai estudar drenos, enfim. Então, todo o teu estudo, ele é organizado no planejamento de acordo com o edital e com a quantidade de tempo que a gente tem, tá? Então, todos os dias você precisa estudar. Estou de plantão, não posso no dia 4. Beleza, mas dia 5, então, eu já sei que eu tenho que estudar as coisas do dia 4 e mais do dia 5. Então, dia 8, nossa próxima aula, ao vivo, de 19 às 21, que é de língua portuguesa, tá? E aí, não pude assistir, estou de plantão, não há problema algum, que lembra que ela fica gravada. E aí, o tempo que a gente disponibiliza é em torno de 24 a 48 horas, tá? Normalmente, assim, é antes disso, mas eu gosto de colocar esse prazo, porque depende se ela precisa ser editada, enfim, se a internet está legal. Então, não consegui assistir aula ao vivo. Eu fico desesperada para a aula ir para a plataforma? Não, porque se eu não conseguir dia 8 e a aula ainda não está lá na plataforma, e eu quero estudar dia 9 de manhã, o que eu faço? Ou eu pego a aula gravada de antes ou de depois e vou adiantando os meus estudos. O seu plano ele é flexível, tá? Porque às vezes o aluno emperra, ele fala, não, dia 8 era a aula ao vivo, então eu tenho que estudar isso, tenho que estudar isso. E ele fica emperrado ali perdendo tempo. Não, você tem que sempre ir otimizando os seus estudos. Já no dia 9, a gente tem a nossa aula de enfermagem ao vivo, às 7 horas. No dia 10, a nossa aula de SUS, às 7 horas. No outro sábado, já não é o simulado de enfermagem, a gente já vai treinar simulado de língua portuguesa, tá? Lembrando o seguinte, se você não conseguiu participar do aulão beneficente que a gente fez de português para a Volta Redonda, participe. É só você entregar 2 quilos de arroz ou 2 quilos de feijão presencialmente, aí a gente agenda, né, o local para você entregar, normalmente é lá no Nova América. Mas se você também não puder ir lá, tá de plantão, fica ruim, o deslocamento é difícil, ou às vezes ela não vai gastar mais dinheiro indo lá entregar os alimentos do que fazendo um Pix no valor de R$20, não tem problema. A gente também dá essa outra opção. Por quê? Os materiais são diferentes. Então, você participando desse beneficente, você já tem mais questões de português para você treinar e aplicar os seus conhecimentos. No dia 15 do 10, aí a gente tem novamente aula de português, aí vai seguir a sequência, tá? Português, enfermagem, SUS, já que no outro final de semana a gente tem um simulado de SUS dentro do conteúdo aí. Por isso que não dá para poder ir acumulando. Porque além dessas aulas ao vivo de SUS, lembra que tem as gravadas, que você vai ter lá para você assistir e acompanhar, tá? No dia 25 tem o simulado de enfermagem e assim sucessivamente, lembrando que o nosso cronograma vai até o dia 30 do 11, tá? Esse é o nosso primeiro e aí depois o outro vai ser liberado a partir do dia 25 do 10, mas antes disso a gente libera para vocês se organizarem para poderem estarem presentes nas aulas ao vivo. Alguma dúvida aqui em relação ao cronograma? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Maravilha. Bem, então, dito isso,
Eu queria compartilhar com vocês, que eu gosto muito de trabalhar essa parte na aula inaugural, um momento de reflexão, para a gente dar o start nesse novo momento aí, que para muita gente, às vezes, não é o primeiro momento, de repente você já está tentando há algum tempo para concurso, você bateu na trave, ou de repente você ouve algumas palavras que te desanimam, ou você começa a desacreditar, achando que não é para você, né? E às vezes também a gente ouve muita coisa ruim, que o concurso não é bom, ou que o salário não está ruim, é que não vai... Enfim, porque cada um tem a sua percepção de vida, daquele momento que está passando, né? E aí você precisa decidir em que momento de vida você está e o que você precisa planejar. Quais estratégias você vai ter, porque a vida é sua. Então, você precisa fazer uma intervenção sobre ela, porque a gente, no final do ano, fala assim, esse ano vai ser tudo diferente, né? Não dá para fazer tudo diferente, mas muitas coisas a gente pode mudar sim, e a gente pode melhorar a nossa vida e a nossa qualidade de vida também. Eu lembro que na faculdade teve uma professora, eu nunca me esqueci disso, que falou assim, enfermagem é gente que cuida de gente. E quem cuida da enfermagem? Eu nunca mais esqueci disso. Então, eu gosto de colocar esse momento de reflexão na aula inaugural para a gente repensar e perceber algumas coisas que às vezes ficam no nosso ângulo cego, que atrapalham os nossos estudos, atrapalham o nosso avanço, tá? Então, eu vou colocar esse videozinho, é um Mhm. Oi. Quê? Olha. Pô, eu também aqui. Fogo de você que nossa, cara. Você ganha que horas? Vai trocar de blusa agora. Pega aquele caralho daquela blusa azul que tá lá e vai vestir.
E aí? O que vocês perceberam aqui nesse vídeo? O que vocês perceberam? O cabo de guerra, mãe. É isso, né, Michelle? Às vezes muita gente vai subestimar, vai falar que não vale a pena, ai, é muito longe, não tem porquê. E na verdade a pessoa não faz e quer desestimular o outro, né, a fazer. Muitas das vezes tem a projeção mesmo. E eu não acho que não consigo e projeto que o outro também não vai conseguir. É verdade. Mais o quê? A gente provar nosso valor, acho que pra gente mesmo, né? Muito mais do que pro outro. É o eu consigo, eu posso, e eu vou tentar, é isso. E vocês viram que o cãozinho, ele tentou várias vezes? Ele não desistiu, né? Ele não desistiu, ele errou várias vezes e foi com os erros que ele aprendeu. Então, às vezes, a gente valoriza muito os nossos erros, não posso errar, né? E, na verdade, a gente vai aprender com os nossos erros. E quanto mais a gente deixar que os erros nos gerem culpa, mais a gente vai retroceder e não vai avançar. Quando eu olho para os meus erros e consigo identificar a minha responsabilização ali, mas eu mudo de rota, isso me gera alívio, me gera paz e me leva ao êxito. Então, a ideia é que vocês perseverem. E outra, há um caminho para cada um. Ele chegou onde ele queria chegar, onde ele admirava, onde ele desejava, mas não foi o mesmo caminho que os outros cães fizeram. Para ele, teve um desvio, teve um atalho, teve um sofrimento a mais, teve um caminho a mais. Mas isso não quer dizer que ele não iria conseguir. Tanto é que ele conseguiu. Então, eu queria que vocês ficassem com essa mensagem no coração de vocês, que essa mensagem te motivasse para que você seguisse os seus planos, o que você pensou para esse seu momento de vida, e certamente eu estarei na torcida por cada um de vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa etapa rumo ao concurso de Volta Redonda.